para todos os públicos. Boa tarde, turma. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou a professora Luana Oliveira, professora especialista, e hoje nós estaremos aqui em mais uma aula de matemática, certo? Hoje nós já vamos entrar para a nossa 14ª aula, certo? Aula de 14. E o que nós veremos hoje na nossa aula? Multiplicação com os números racionais na forma de fração e na forma decimal. Em seguida, nós veremos o inverso de um número racional, na sua forma também de fração e forma decimal, mas a decimal nós vamos transformar em fração para fazer o inverso também, tá bem? E a divisão de números racionais, também na forma decimal e na forma fracionária, certo? Então, vamos lá comigo. Primeiro, vocês encontrarão esse assunto na página 85 do livro didático de vocês. E nós vamos começar aqui com a multiplicação de números racionais não negativos, tá? O mesmo entendimento dos números racionais não negativos é o mesmo para os números racionais negativos. Tá certo? A única diferença é como a gente já aprendeu a trabalhar com os números negativos. Quando nós multiplicamos ou dividimos, o que nós fazemos primeiro? O jogo de sinal, certo? Mais com mais, mais, menos com menos, mais com menos, menos, menos com mais, menos. E depois nós fazemos a multiplicação normalmente. Se vocês observarem aí no slide, por exemplo, eu tenho 7/8 vezes 4/5. E como que eu vou resolver agora essa multiplicação? No meu ponto de vista, multiplicar e dividir é mais fácil do que somar e subtrair frações. Sabia disso? Nós vimos na aula passada que para somar frações com denominadores diferentes, nós fazemos pelo método da borboletinha, ou nós fazemos pelo método de quê? Do MMC, certo? Aquele processo de calcular o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Olha que confusão, que enrolada aí grande, né? O processo. E na multiplicação não. A multiplicação ela é direta, certo? Observem aí no slide. Por exemplo, se eu tenho 7/8 vezes 4/5, é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos observar. 7 vezes 4 dá quanto? 28. 8 vezes 5 dá quanto? 40. Então, nossa fração seria 28/40. Só que, se nós pudermos simplificar, nós vamos simplificar. Então, 28 e 40 dá para dividir por 2. Nós dividimos os dois números por 2. 28 dividido por 2 dá 14, 40 dividido por 2 dá 20. Novamente, 14/20, observem aí, dá pra gente dividir de novo por 2. Então, 14 dividido por 2 deu 7 e 20 dividido por 2 deu 10. Então, a nossa fração final seria 7/10. Vamos pegar outro exemplo? Agora eu vou pegar aqui no quadro, tá? Com números negativos. Esse quadro tá um pouco ruinzinho, né? Mas vamos lá. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, menos 2/3 vezes mais 1/9. Um exemplo, tá bom? Então, vamos lá resolver isso daqui. Como que nós resolvemos esse tipo aqui de multiplicação? Qual a primeira coisa que nós devemos fazer? Jogo de sinal, tá? Então, vem menos com mais, vai dar quanto? Menos. E aí, agora a gente multiplica normalmente, ó. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 9, 27. Pronto. Agora você vai analisar aqui os resultados. Olha aqui, galerinha, ó. Menos 2, 27 avos.
dá para dividir os dois números por algum valor? O 2 é par, só daria para dividir por 2. E o 27, ó, só daria para dividir por 3 ou por 9. Então, não tem como dividirmos. Bora pegar agora com três fatores? Vamos pegar, por exemplo, menos 1/5 vezes menos 2/4 vezes mais 1/8. Bora lá. Igual. Agora vamos resolver isso daqui, certo? Então, bora lá o jogo de sinal primeiro. Menos com menos dá, bora lá? Mais. Mais com mais vai dar o quê? Mais também. Agora é só multiplicar. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2, ó. Agora aqui embaixo, 5 vezes 4, olha, 5 vezes 4, tá boadinha? 20. 20 vezes 8 vai dar quanto? 160, tá? Agora aqui, tá? O 2 e o 160 dá pra gente dividir pelo mesmo número, que no caso seria o número 2. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos simplificando, certo? Então, vamos simplificar, repete o sinal de mais, ou se você não quiser colocar o sinal de mais, também não precisa. Por quê? Porque quando o número é positivo, a gente coloca se quiser, certo? Então, eu vou colocar aqui o sinal de mais. 2 dividido por 2 dá 1. E 160 dividido por 2 vai dar quanto? 80. Então, o nosso resultado final seria 1/80, certo? Então, assim que nós multiplicamos frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. Se tiver sinais, jogo de sinal e depois multiplica. Se não tiver sinal, você vai fazer sua multiplicação corretamente, tá bom? Vamos agora ver a multiplicação com decimais, tá certo? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, 0,5, vamos pegar logo os números positivos e negativos, vezes menos 1,2. Pronto, tá? Então, como que eu vou fazer essa multiplicação? Lembrando que para fazer a multiplicação, a gente já viu isso aqui, tá? A multiplicação de números decimais, você vai fazê-la normalmente, como se não tivesse vírgula. Antes disso, vamos fazer o joguinho de sinal, certo? Bora lá. Mais com menos dá menos. Agora eu vou armar aqui a conta, ó. 0,5 vezes 1,2, tá? Você pode tirar as vírgulas e multiplicar normalmente 5 por 12, ou você pode deixar as vírgulas, mas elas não vão interferir na tua multiplicação. Bora multiplicar. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0, aí baixo 1. Agora, 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 0, 0. Passou a barra, somou 0, 6, 0, tá bom? Você veja que aqui no desenvolvimento nós não usamos a vírgula. A vírgula só vai ser colocada no resultado. Então, você vai contar quantos números tem depois da vírgula aqui, ó. 1 aqui e 1 aqui. Então, totalizam 2 números. Então, de trás para frente, você vai contar 2 números e pôr a vírgula. Então, o resultado de mais 0,5 vezes menos 1,2 vai dar menos 0,6. Professora, não é 60? Gente, a gente já aprendeu que esse zero aqui, ó, ele não tem valor algum, tá? 0,6, 60, 600, não vai ter valor desde que esteja aqui, ó, depois da vírgula, certo? Mais um exemplo. Vamos pegar aqui um outro exemplo agora, tá? Vamos pegar, por exemplo, 6,25. Vamos botar aqui um sinalzinho. Menos 6,25 vezes menos 2,4. Pronto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, jogo de sinal. Menos com menos, mais. E aí, nós vamos fazer a continha aqui do lado, ó. 6,25
vezes 2,4. Na multiplicação, a vírgula não precisa ficar embaixo de vírgula, só quando nós estamos somando ou subtraindo que a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula, tá bom? Aqui é só multiplicar normalmente. Então, vamos lá. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, vai 1. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 6, 12. Pronto. 0, 0, 10, vai 1, 5, 1. E agora, onde pôr a vírgula? Você vai contar, ó. 1, 2, 3. Os números que estão após a vírgula. E no resultado você conta 1, 2, 3, põe a vírgula. Então, que número é esse? É o número 15, certo? Então, o resultado da nossa conta é mais 15, certo? Tudo jóia? Acordadinho, ainda prestando atenção? Muito bem. Agora, vamos lá. Continuando para o nosso segundo tópico, tá? Que é o qual seria o nosso segundo tópico? Inverso de um número, tá? Racional ou de um número qualquer. Vocês encontrarão na página 86, tá? Queridos, quando eu falar em inverso, não vamos confundir com o oposto, tá? Quando eu falo, quem é o oposto de menos 2? Vai ser quem? Mais 2, certo? O oposto, eu me refiro ao sinal, a troca do sinal. Agora, quando eu me refiro a inverso, o nome já diz, é o contrário, tá? É invertido. Então, quem é o inverso de uma fração, por exemplo, desse tipo? 2 terços. Quem é o inverso de 2 terços? O seu inverso, ó. Inverso é só trocar, seria 3 sobre 2, certo? E se eu colocasse assim, só o 4? Quem é o inverso de 4? Quem é o contrário do 4? Você vai agora, ó, pensar aqui comigo, que embaixo de todo número, quando não aparece, é porque aqui embaixo tem que número? O número 1. Então, o inverso de 4 sobre 1, ou de simplesmente o 4, vai ser quem? 1 quarto, certo? Muito bem. E se eu pergunto, quem é o inverso de 1 sobre 2? De 1 meio. Quem é o inverso de 1 sobre 2? Você vai inverter, ó, vai ficar quem? 2 sobre 1, que nada mais é do que simplesmente o 2, tá bom? Professora, se eu botar 2 sobre 1, tá errado? Não, mas você vai ver aquela coisa feia, que nem aqui ficou feio, né? E aí você vai entender que não precisa colocar esse número aqui embaixo, tá bom? Então, pronto, é o inverso. E olha que coisa interessante. Toda vez que eu multiplico um número, vamos pegar ali, ó, 2 terços, e multiplico pelo seu inverso, vamos ver o que acontece? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Toda fração é uma divisão. 6 dividido por 6 vai dar 1. Bora fazer com 4 de novo? 4 vezes, quem é o inverso de 4? 1 sobre 4. 4 vezes 1, 4. Aqui tem que número embaixo do 4, gente, ó. Tem o número 1. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 4 vai dar o que, ó? 1. Precisa eu fazer com o próximo? Não, né? Vocês já sabem que o resultado vai ser o que? O número 1. Então, toda vez que eu multiplico um número pelo seu inverso, multiplico, tá? Não é somar e nem subtrair. Toda vez que eu multiplico um número pelo seu inverso, o resultado vai ser sempre quem? O número 1, certo? E quem é o inverso do número? É só trocar o numerador pelo denominador.
E agora vamos para o nosso último tópico, tá? Aqui, ó, o que eu falei. Número que multiplicado pelo seu inverso resulta em 1. Qual é o único número que não tem inverso? O número... Qual é, gente? O único número que eu não vou conseguir fazer o inverso dele, ó, é o número 0, tá? O número 0. Ele é o único que não tem inverso, porque ele também é o único que não tem oposto, porque ele é neutro. Mas oposto aqui não tem nada a ver com o inverso, tá bom? Oposto, sinal. Inverso, ó, só muda a posição de numerador e denominador. E nosso último tópico da página 87 é a divisão com números racionais. E aqui eu quero um pouquinho mais da atenção de vocês, tá? Observem aí no slide e vejam aí se vocês conseguem compreender simplesmente lendo. Bora lá? A operação da divisão de números racionais deve ser realizada multiplicando-se o primeiro número pelo inverso do segundo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu estou dizendo, por exemplo, que se eu tiver menos 1/4 dividido por mais 2/3, não é igual a multiplicação. Não é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, tá? Nós vamos transformar essa divisão em uma multiplicação, tá? E como que a gente faz isso? Olha ali a regra, conserva a primeira, quem é a primeira, ó, menos 1/4, e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então, quem é o inverso de 2/3, você vai inverter, vai ficar quem? 3/2. E agora nós fazemos a multiplicação. Menos com mais, menos. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. 3 e 8 não dá para simplificar, certo? Então, o resultado final seria menos 3/8. Entendido? Meus queridos, se você achou que foi assim meio rápido essa parte aqui, vai lá no canal, assiste novamente, tá? Quantas vezes você achar necessário, até que entre na sua cachola e você entenda tudo direitinho. Mas eu vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil de compreender aqui de novo. Bora pegar uma outra multiplicação, tá? Vamos pegar agora, por exemplo, uma outra multiplicação, não, perdão, uma outra divisão. Vamos pegar, por exemplo, aqui, menos 4/5 dividido por mais... Vou botar menos aqui. Menos 2/10. Pronto. Muito bem. Bora lá. Como que a gente vai fazer? Nós vamos transformar essa divisão em uma multiplicação. Como? Conservamos a primeira. O que é conservar? Não muda nada. Fica escritinha que é a primeira. Agora, a segunda, ó, a segunda fração... Nós fazemos o que? Nós invertemos o numerador com o denominador. Lembrando que é inverter, ó. Então, o sinal de menos, ele continua. Então, vai ficar quem? 10/2. E agora, é só multiplicar. Bora lá? Menos com menos, mais 4 vezes 10, 40. 5 vezes 2, 10. Corta aqui um 0 com 0, ó, que eu posso fazer isso. 4 dividido por 1 vai dar 4, tá bom? Então, o resultado é 4. Professora, quer dizer que toda vez vai dar um número inteiro? Não, queridos. Aqui só deu um número inteiro por coincidência, tá? Porque deu para dividir o de cima com o de baixo. Lembre-se que, repitam comigo, toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. E sempre que der de dividir, você vai dividir. Se não der de dividir o de cima com o de baixo, você vai simplificar. Se não der de simplificar, o resultado fica esse mesmo, tá bom? E os outros casos, eu vou só mostrar aqui para vocês, ó, no slide, tá? Que tem outros casos aqui de divisão com números
racionais decimais. Vejam que tem vários casos, mas eu vou deixar a próxima aula exclusiva para isso, para nós vermos cada caso desse com paciência, com calma, para que vocês entendam, tá? Porque eu sei que dividir já é meio que uma tarefa difícil para alguns com números normais, naturais, quanto mais com números com vírgula, não é isso? Com números decimais. Então, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Além de ter gostado, tenham aprendido. Não esqueça que nós estamos no conjunto que, tá? De racionais, que vem de que? Da palavra quociente, que são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Muito bem. Então, até a nossa próxima aula, tá certo? Beijos!